Bom dia, meus amados, paz no seu coração. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos vocês, que traga luz divina em seus caminhos, que os seus caminhos sejam suaves e maravilhosos. Pedindo também sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos terminar Atos 18 e o título é: Você sabe o que é o voto nazireu? É uma palavra não muito comum entre nós. Nazireu. Nazir vem do grego e significa consagrado ou separado. É um voto em que normalmente a pessoa nega a si mesmo e passa por um processo de santificação. Esse voto tem um começo e também tem uma data para se terminar. Mas vocês sabem por que é que o apóstolo Paulo, depois de ter sido chamado por Jesus para pregar a Boa Nova, e o apóstolo Paulo estava fazendo um excelente trabalho, vocês sabem por que ele ainda teve que fazer o voto nazireu? Nós vamos descobrir o porquê durante este vídeo. Mas a história do voto nazireu começou com um pedido de Deus no Antigo Testamento para que as pessoas fizessem esse voto de consagração. Está escrito em Números 6:2: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, homem ou mulher, fizer o voto especial de nazireu e se consagrar ao Senhor. Não quer dizer que é um voto tanto para homem quanto para mulher. Eu já vi gente pregando que é só para o homem, porque era mais comum na Bíblia os homens fazerem esse voto, mas está falando na palavra que é válido tanto para o homem quanto para a mulher. Continuando, deixará de beber vinho e outras bebidas fermentadas, não usará vinagre feito de vinho, nem de outras bebidas fermentadas, e não beberá suco de uva, nem comerá uvas passas. E daí, Números 6:4, enquanto estiver sob o voto de nazireu, não beberá nem comerá coisa alguma que venha da videira, nem mesmo sementes ou casca de uvas. Enquanto durar o voto, nazireu será consagrado ao Senhor e não cortará o cabelo, deixará o cabelo crescer até concluir o voto. Veja que era muito comum os homens naquela época deixar o cabelo longo, os profetas, muitas pessoas, e nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo é Sansão. Sansão, antes mesmo da mãe dele engravidar-se, a mãe dele já tinha sido avisado que Sansão nunca deveria cortar os cabelos, que ele seria um homem consagrado a Deus e que ele iria começar a libertação dos israelitas das mãos dos filisteus, como aconteceu na história. O outro caso é o caso de Samuel, em que a sua esposa Ana não se engravidava. Então, Ana fez um voto a Deus. Ela disse que se ela se engravidasse e tivesse um filho, esse filho seria entregue a Deus e ele nunca cortaria o seu cabelo. Outra história que eu acho que todos vocês conhecem é a história de João Batista. Um anjo chegou e falou para Zacarias, que é o pai de João Batista, que Isabel iria receber a graça de se engravidar e que esse filho que iria nascer deveria se chamar João. Esse filho nunca se embriagaria e seria um filho cheio do Espírito Santo,
como aconteceu com João Batista. Agora que a gente já sabe o que é o voto nazireu, que é algo que Deus colocou para as pessoas se santificarem, porque naquela época o conhecimento era muito restrito da palavra de Deus. Então Deus, pouco a pouco, estava ensinando para eles certas coisas de como viver, como se portar, como adorar a Deus. E esse é um sacrifício que as pessoas teriam que fazer a Deus. Então vamos à palavra de Deus e depois eu voltarei com as explicações. Leitura de Atos, capítulo 18, versículos de 18 a 28. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo, não cedeu. Mas ao partir prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande favor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Quando Paulo estava se preparando para ir para a Síria, antes de embarcar, ele raspou a cabeça. O que isso significa? Significa que Paulo estava, de certa forma, fazendo um sacrifício que ele nem precisava fazer. Vamos analisar que o apóstolo Paulo passou por muitos perigos. Muitos queriam acabar com ele. Ele estava pregando aos seus inimigos. Então, o apóstolo Paulo, praticamente em todo lugar que ele passava, havia problemas com os judeus. Os judeus não gostavam dele porque o apóstolo Paulo era um judeu. A rivalidade começa da sua nacionalidade, da sua negação à religião dos judeus, aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo como o Nazareno, como Filho de Deus, uma coisa que a maioria dos judeus não aceitavam. Então, eles perseguiam Paulo, eles tinham aversão
contra o apóstolo. O ato dele raspar a cabeça, eu acredito ser mais uma forma de agradecimento e confirmando para Deus que ele faria todo o possível para atendê-lo. E também agradecimento, por quê? Porque Deus estava protegendo-o, ajudando-o a levar a missão, a cumpri-la da maneira que foi determinada. E aí o apóstolo Paulo chegou em Éfeso com Priscila e Áquila, e os dois ficaram morando lá permanentemente. E o apóstolo Paulo já começou a sua visita a Éfeso debatendo com os judeus. Foi a primeira coisa que ele fez naquele lugar. Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor. Hoje nós chamamos de Turquia. E eu não sei se vocês se lembram, antes Paulo queria vir para Éfeso, mas o Espírito Santo o barrou de ir para lá e o mandou para a Macedônia. Agora o Espírito Santo estava mandando Paulo lá, porque era o momento dele ir para Éfeso. Vamos ver, vamos analisar o que é que vai acontecer lá. O tempo de Deus é um tempo que muitas vezes a gente não entende, mas como Deus já vê adiante o que é a sequência dos eventos, da maneira que Ele quer que aconteça para atingir um objetivo, muitas coisas vão acontecer nesta vida em que a gente não entende de maneira nenhuma, mas Deus tem um propósito que vai terminar sempre bom para a sua glória no final. E ao chegar em Cesareia, está dizendo que ele subiu à igreja. Sabem que igreja é essa? É a igreja de Jerusalém. E era o local onde as pessoas iam para depositar a oferta do Nazireu. E o apóstolo Paulo havia rapado a sua cabeça, com certeza ele guardou os cabelos para ir até o templo em Jerusalém e fazer a sua oferta, porque era assim que funcionava. Aí está dizendo que depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região de Galácia e de Frígia. Em Antioquia terminou a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aí esses lugares, Galácia e Frígia, já fazem parte do começo da terceira viagem do apóstolo Paulo. Em seguida vai dizer que enquanto Paulo estava viajando por esses lugares, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto de grande conhecimento das Escrituras. Alexandria ficava localizada no Egito. E ele era um homem que conhecia as Escrituras. O que é que quer dizer isso? Significa que a maioria das coisas que ele conhecia das Escrituras era sobre o Antigo Testamento, porque ele era um discípulo de João Batista. João Batista pregava preparando o povo para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pregava sobre o arrependimento dos pecados e daí ele batizava as pessoas com a água. Com certeza é isso que o discípulo Apolo tinha aprendido. Mas aí, quando Apolo ouviu falar de Jesus Cristo, ele imediatamente reconheceu Jesus Cristo como o Messias e passou também a falar que ele já tinha vindo, mas ele não tinha muito conhecimento sobre as boas novas. Versículo 25 está dizendo: e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Essa exatidão que ele ensinava era através do Espírito Santo, porque em pessoa nós vamos ver que a seguir ele vai ter uma espécie de treinamento
está escrito: quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Agora ele estava ouvindo de alguém aqui na terra que sabia tudo sobre a Boa Nova, o que é que tinha acontecido, porque antes ele estava assim pregando, mas não com conhecimento próprio, mas através daquilo que o Espírito Santo estava intuindo. E fala aí que Apolo refutava vigorosamente os judeus em debate público. Ele era um homem muito destemido. E como João Batista, ele aprendeu a não ter medo, a simplesmente pregar a palavra, não importando se as pessoas iriam gostar ou não. E ele queria ir para a Caia. Então, esses cristãos que haviam treinado a ele escreveram uma carta de recomendação para a Caia, que ficava na região de Corinto. Nós vamos ver que essas cartas eram muito comuns para apresentar o pregador para a igreja daquela localidade, que para que as pessoas tivessem certeza de quem estava chegando para pregar e os recebessem bem, porque naquela época não existia telefone, correios, telegramas, não existia nada disso. Toda a comunicação era por carta. E as cartas eram feitas em pergaminho. Eu anotei aqui um resumo dessa viagem de Paulo. Ele saiu da Síria junto com Priscila e Áquila. E daí ele foi para Éfeso. Daí Paulo deixou Priscila e Áquila lá, que foram morar em Éfeso permanentemente. E ele foi para Antioquia. Chegando na Antioquia, foi encerrada a sua segunda viagem missionária. Aí ele vai começar a terceira viagem missionária, indo para a Galácia e Frígia e toda essa região. O voto nazireu, hoje em dia, ele é mais válido com o arrependimento dos pecados. Jesus nos chamou ao arrependimento para que a gente limpe o nosso coração de todas as nossas faltas. A gente vai confessar a Ele os nossos pecados e Ele vai nos perdoar. A gente fica totalmente limpo de todas as nossas faltas. Mas o segredo de receber esse perdão e permanecer nele, hoje em dia já não é mais a gente fazer um voto, não é mais a gente ficar com o cabelo comprido e fazendo pecados, não é nada disso, mas é a gente viver uma vida completamente santificada. Veja que isso é muito difícil da gente fazer, mas se a gente tiver como meta fazer dia a dia, cada dia uma coisa mais, para a gente melhorar como pessoa, purificar o nosso coração através de atitudes santas, através de um falar santo. Essas coisas são de muito valor para Deus, muito mais do que a gente fazer um voto. Deixa eu deixar o meu cabelo crescer por um ano. Não vou cortar o meu cabelo, mas daí eu ofendo o meu próximo, eu não trato bem as pessoas, eu vou beber, eu vou para a farra. Tudo isso tira o efeito dos nossos esforços. A gente tem que pedir sim o perdão toda vez que a gente sabe que a gente cometeu algo errado. Mas o perdão sem o arrependimento genuíno dentro do coração, para que a gente nunca mais peque, ele não tem valor, porque a gente acaba de pedir o perdão, Deus já sabe, porque Ele vê a nossa natureza pecaminosa, e a gente vai virar as costas e vai pecar de novo. Então isso é algo para nós todos pensarmos,
que o pecado é algo que deve ser eliminado completamente de nossas vidas, nas ações, nos pensamentos, em tudo que a gente faz, a gente tem que eliminar os pecados. Esta parte do capítulo é bem técnico, é mais para mostrar onde é que Paulo terminou a sua segunda viagem missionária e começou a terceira. Mas toda a palavra de Deus, ela é importante, e é importante que a gente saiba toda ela, que é para a gente usá-la um dia em nossas vidas como pessoas capacitadas para ensinar o nosso irmão sobre a palavra de Deus e para viver uma vida reta. Aí o apóstolo Paulo é um dos exemplos para nós. Que Jesus os abençoe abundantemente, que o seu dia seja maravilhoso, abençoado, cheio de saúde, paz e prosperidade. Bom dia, meus irmãos. Muita paz e muito obrigada.